Hoje eu quero falar para vocês sobre o médico interno que todo mundo tem. Vou conversar com vocês sobre o meu. Todo mundo tem um médico interno. Eu acho que o nosso problema é que nem sempre a gente está exercitando o discernimento que esse médico interno pode nos oferecer. Eu não quero desprezar o trabalho de médicos, porque muitos deles e muitas vezes já salvaram a minha vida e a do meu marido. Portanto, da minha filha também. Então, não é desprezo. Eu estou dizendo assim, às vezes a gente precisa questionar alguns tratamentos, ver se é isso mesmo que a gente quer. As pessoas que estão num caminho um pouco mais, digamos, natureba, mais holístico, às vezes a gente precisa questionar se alguns dos tratamentos mais tradicionais são o melhor para aquela pessoa ou para aquela situação. Então, eu falei uma vez, uma médica que eu amo de paixão, eu disse para ela assim, doutora, se a gente não convencer o médico interno dos nossos pacientes, sabe quando é que eles vão fazer o seu tratamento? Nunca, nunca. E é verdade. Muitos médicos explicam, tem que fazer assim, tem que emagrecer, tem que evitar de comer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. O paciente sai e nem tchum, ó, entrou por aqui, saiu por ali. Por quê? Porque não convenceu o médico interno. Enquanto a pessoa internamente não entender que aquilo é bom para ela, que aquilo ela precisa fazer, ela não obedece. Inclusive, eu tive um médico homem, uma vez que me disse, sabe por que as mulheres vivem mais? Porque elas obedecem os médicos. E eu acho que em grande parte isso é verdade, porque homem, você sabe, eu já falei para vocês que eu acho que o homem tem um gene com o qual eles nascem para teimosia. A questão é só se são mais ou menos teimosos, mas eu acho que assim, a maioria das mulheres que eu conheço concordariam comigo. Mas enfim, voltando ao nosso médico interno, ele pode nos ajudar muito, ele pode questionar coisas, ele pode questionar tratamentos, ele pode buscar mais informações, da gente também estar mais esclarecida sobre o que é. Muitos médicos explicam muito bem as coisas para a gente, mas nem todos têm paciência, nem todos têm aquela habilidade assim de transformar uma informação complicada e complexa numa informação que a gente possa entender. Então eu sugiro que vocês prestem atenção naquilo que vocês estão aprendendo e ouvindo dos seus médicos e compare também com seu médico interno. Porque se seu médico interno não se convencer, ele também não faz o tratamento. E vocês sabem que eu estou falando. Eu lembro uma vez que eu tive que fazer uma consulta com uma médica que eu aprecio demais mesmo. E ela me prescreveu 3 meses de antibiótico. Eu cheguei em casa, olhei para a receita olhou para mim, meu médico interno olhou para mim, olhou para a receita, olhou para mim e disse assim, a gente não vai tomar isso não, né? 3 meses de antibiótico, fala sério. Você não tá morrendo, isso aí não é tão grave. Aí eu pensei e concordei com ele, disse, não vou tomar 3 meses de antibiótico, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô com uma inflamação importante. E aí eu me lembrei de um médico na Bolívia que tinha me ensinado sobre o valor, e isso não é receita, viu gente? Não sou médico, não estou prescrevendo nada para ninguém, mas ele tinha falado sobre o valor de aumentar a dose de vitamina C quando a gente tem uma infecção, ou tem uma inflamação, que inclusive tem até prêmio Nobel para o Linus Pauling em relação aos seus estudos com vitamina C. Então, me lembrei de como é que ele tinha me prescrito a coisa e resolvi, sabe uma coisa, eu não tenho nada a perder experimentando. Se não der certo mesmo, eu tô com a receita aqui, eu vou atrás. E realmente, já no 3º dia, dava para ver visivelmente a melhora, né, na minha situação. Então, eu acho assim que às vezes temos que desenvolver um pouco o espírito do discernimento. E eu, inclusive, depois voltei para a médica e eu fiz a minha confissão do que eu tinha feito, né? E como é que eu tinha feito. Uma vez eu até tratei o meu cachorro, tadinho. Ela tinha uma outra cachorra, não é a Tia Lupinha, não. Isso foi lá na Bolívia. Com própolis, né? Porque ela tinha síndrome de intestino irritável. E eu dava antibiótico, ela ficava boa, parava o antibiótico e ela adoecia de novo. Eu dei própolis para ela e ela sarou. E eu voltei na veterinária, contei para ela, e a veterinária boliviana me disse assim, como é que foi a receita que você usou? Como é que foi? Quantas gotas? Quantas vezes por dia? E ela foi anotando, porque muitas vezes
os médicos que estão mais próximos às culturas indígenas e à sabedoria antiga das plantas, né, e as coisas que nossos avós muitas vezes faziam, nossos avós, porque meu avô, que era muito das plantas, né, podem nos ensinar, podem aprender também muitas coisas e a gente aprender com eles também. Então, eu queria assim que você examinasse o seu médico interno. Como é que é? Ele joga no teu time, ele fica calado, engole tudo, ele rejeita tudo também. Não adianta rejeitar tudo. Eu acho que a gente tem que ter filtro, né? Filtro, discernimento, prudência, uma palavra que caiu de moda. Então, examine seu médico interno e me escreva aqui embaixo o que o teu médico interno diz e como é que ele é. Ele é bem posto, ele é equilibrado, ele questiona algumas coisas, mas obedece outras, procura saber, se informar um pouco mais. Conta aqui nos comentários para mim como é que é teu médico interno.